Esse é o guia básico da área de controle. Tudo o que você precisa saber para dar seus primeiros passos na área de controle está aqui, ou até mesmo para você decidir se essa é a área que você quer seguir aí, né, nos seus estudos para concurso. Hoje eu vou falar sobre as possibilidades de concurso na área de controle, remuneração dos cargos, né, requisitos que nós temos em alguns concursos, né, da área de controle, e para alguns pode ser uma vantagem, para outros pode ser uma desvantagem, né, essas restrições, além das disciplinas também que a gente pode começar a estudar já no ciclo básico de estudos e outras disciplinas que você só deve acrescentar um pouquinho mais à frente no ciclo mais avançado. Então fica aqui comigo nesse vídeo até o final, que o bizu hoje vai valer muito a pena. E se você caiu aqui de paraquedas, né, e ainda não me conhece, meu nome é Hudson Magalhães. Eu sou auditor no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, professor orientador da LS Concurso, e aqui eu sempre faço análises dos editais da área fiscal, da área de controle, né? Trago muitas dicas de estudo e por aí vai. Então, se você quiser ficar por dentro sempre, né, de tudo, dos concursos que estão vindo por aí, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações, né, para não perder nada, e curta agora esse vídeo aqui para me dar uma moral pelo trabalho. Pode ser? Pode curtir aí esse vídeo na confiança que hoje o vídeo vai ser top e vai valer a pena a sua curtida. Mas vamos lá. Vamos primeiramente, né, fazer uma separação aqui do que é o controle interno, né, e do que é o controle externo. Isso aqui já começa por aqui, né? Veja só, dentro do poder executivo, né, quando a gente está falando da União, a gente tem ali a presidência, né, a União, o executivo. Nos estados, a gente está falando aí do governo, né, do governador e toda a máquina do executivo dos estados. E quando a gente está nos municípios, a gente está falando, né, da prefeitura ali, que é o executivo no âmbito municipal. Dentro dessa estrutura da União, ou do estado, ou do município, né, a gente tem um órgão lá dentro que se chama Controladoria, né, Controladoria Geral. No caso da União, a gente tem a CGU. No caso dos estados, a gente vai ter uma CGE, né, Controladoria Geral do Estado, e aí cada estado vai ter a sua. Tá? E nos municípios, a gente tem Controladoria Geral do Município, né? Então a CGM. E esse órgão de controle, ele serve para que faça um bom uso, né? A ideia é que ele zele pelo bom uso do dinheiro público dentro daquele órgão. Então ele vai buscar eficiência, ele vai buscar efetuar controles ali dentro para poder fazer um bom uso dentro da própria pessoa. Ou seja, ele é um órgão dentro da própria prefeitura, ele é um órgão dentro da União, um órgão dentro do Estado. Por isso ele vai exercer um controle interno. E o auditor, né, que trabalha nesses órgãos, né, na CGU, na CGE e na CGM, ele é chamado de auditor de controle interno. Beleza? Pronto. Primeira parte aí, passamos. Vamos para o controle externo. Agora é o seguinte, a gente tem lá a União, a gente tem os estados, né, também com seu governador lá, tal, toda a máquina, a gente tem os municípios. E aí a gente tem uma estrutura que vem de fora. O legislativo, né, normalmente ele faz as leis orçamentárias e destina os recursos para que o executivo execute, né, e utilize o dinheiro da melhor forma possível. E aí esse legislativo, né, ele vai ter um braço direito dele, né, vamos dizer assim, que é o Tribunal de Contas, que serve para poder fazer um olhar técnico, né, sobre as contas, avaliar as contas desse governo. Na União, né, a gente vai ter o TCU olhando de fora, né, por isso que é externo, ele é um órgão à parte, ele vai lá meter o bedelho na União e avaliar aquelas contas. Ele vai, de forma externa, verificar se aquele dinheiro que está sendo aplicado pela União está de acordo com o que dizia as leis orçamentárias, né? Se o dinheiro está sendo bem aplicado, se está tendo algum desvio. Nos estados, a gente vai ter os TCEs, né? Que aí depois eu vou fazer um breve comentário ali sobre alguns que também têm umas fiscalizações dos municípios. Então, esses TCEs, eles vão verificar as contas do governo, certo? Ou seja, dos estados, mas boa parte deles também vai fazer a fiscalização dos municípios que estão ali, né, dentro daquele estado. Então, regra geral, não existe TCE, ou o Tribunal de Contas, né, para municípios. Os dois únicos municípios do Brasil que tem um TCE, desculpa, que tem um Tribunal de Contas, é o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque eles foram criados antes da Constituição de 88. Depois aí de 88 ficou proibida a criação de tribunais de contas municipais. Então assim, ficou de São Paulo e ficou do Rio de Janeiro. Eles têm, na verdade hoje, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro,
né, do estado, e ele também tem o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Então, o município do Rio de Janeiro tem um Tribunal de Contas só para poder olhar as contas ali. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ele vai avaliar tanto as contas do governo do Rio de Janeiro, quanto também todos os outros municípios, como Niterói, Jacarepaguá e etc e tal, e vai olhar todas as outras prefeituras ali do estado, beleza? Então, mais ou menos para você entender aqui, porque a gente vai começar a ampliar agora para você ver as possibilidades de concurso, tá? Então já ficou claro aí para você o que é um controle interno, né, dentro do próprio órgão, e o que é um controle externo que vem de fora, né, para poder fazer essa avaliação, tá? Bom, então aqui no caso da União, né, veja que a gente tem né, no caso do controle externo, né, a gente tem o TCU, Tribunal de Contas da União, que vai fazer a fiscalização aí, né, da União. Então seria, a gente tem aí a remuneração inicial, eu coloquei já para você saber aí, já ir olhando as remunerações também. E no caso da CGU, a gente tem o controle interno, né? Então, um para um, né? Você tem uma opção ali do controle externo e do controle interno, no âmbito federal. Tá? Remunerações iniciais aí muito boas, né? Final de 2025 a gente deve ter um concurso do TCU, talvez ali no início de 2026, metade de 2026, a gente possa ter um concurso da CGU. Então, se você está começando agora, excelente momento para você, de repente, conseguir surfar a onda e estar competitivo quando essas provas surgirem, tá certo? Porque é longo prazo, como a gente vai ver aqui, então esse é o momento, tá? Se já tivesse com o edital marcado aí já não dava mais para você que está começando. Bom, no âmbito dos estados, a gente tem os TCEs, né? Os Tribunais de Contas do Estado. Então aqui a gente tem, por exemplo, TCE de Pernambuco, que é onde eu trabalho, né? Remuneração inicial aí de 33 mil a 38 mil, né? É a 38 mil, porque se você for trabalhar dentro nos interiores, você acaba recebendo uma gratificação a mais, então a remuneração pode subir, a depender se você estiver na capital ou nos interiores. Inicial. Tribunal de Contas da Paraíba, Tribunal de Contas de São Paulo, que está para sair nesse momento, né? Que eu estou gravando. TCE do Mato Grosso, TCE Santa Catarina também. Então veja que as remunerações da área de controle são bem atrativas, tá certo? A gente está falando de remunerações iniciais aqui. Nas CGEs, Controladorias Gerais do Estado, aqui é controle interno. A gente tem a CGE São Paulo, que está com essa remuneração de 17.850, mas na prática pode ultrapassar aí os 20 mil e tem uma carreira muito boa. Afinal de contas, eles seguem a CGU, então vocês viram ali, né, na passada que era 20.924. O plano de carreira vai seguir, né, bastante a CGU, então essa remuneração aqui deve ser maior que isso aqui. A CAGE, recentemente que a gente teve, né, para vocês saberem que a gente tem um concurso aqui de controle interno que também paga uma remuneração excelente. CGE Pernambuco, que está para acontecer também, 14 mil. CGE no Amazonas, 13.700. Normalmente, controladorias gerais tendem aí, se a gente botar na estatística, acaba pagando um pouco menos do que os tribunais, mas mesmo assim a gente ainda consegue visualizar muitos concursos que pagam muito bem, a exemplo inclusive da CGU, né? Bom, então vocês viram aqui que a gente tem muitos tribunais, né? Cada estado vai ter o seu. A CGE, nem todos os estados possuem ainda uma CGE. São órgãos relativamente novos, né? A partir da Constituição de 88, você pode pensar que já tem muito tempo, mas no caso dos TCEs, são órgãos que já têm mais de 100 anos de existência, então a gente pode dizer que o controle interno ainda é uma coisa muito nova, né, no país. Então, vamos lá. E avaliando aqui agora nos municípios, né? Como eu falei para vocês, os dois únicos municípios que possuem Tribunal de Contas é o Rio de Janeiro, certo? Que paga mais de 20 mil reais, e inclusive tem uma previsão já em lei orçamentária para que aconteça esse concurso de novo, e o TCM São Paulo, que também tem rumores, né, de que ele deve estar vindo em breve. Ou seja, para você que está começando, é bom que quando você estiver bem preparado no ponto de vista do concurso, esses concursos vão estar saindo, tá? Então, TCM São Paulo, que costuma chamar muito também. Bom, aqui, né, eu quero fazer uma ressalva. A gente tem 3 estruturas também, né, que fazem concurso, com provas diferentes, que é o TCM Bahia, o TCM Goiás e o TCM Pará. Eles não são TCM por conta do município, né? Tanto é que é TCM Bahia, porque é o Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, não é de Salvador, sabe? É diferente. A gente não tem Tribunal de Contas do município de Salvador.
mas a gente tem uma outra estrutura que é diferente do TCE Bahia, que é o Tribunal de Contas dos Municípios. Então lá são dois órgãos, um para cuidar do estado e outro órgão para cuidar de todos os municípios do interior, né, da Bahia. E a gente vai ter isso em Goiás e vai ter isso no Pará também, tá? Então são 3 estados que possuem essa estrutura e que são novas oportunidades de concurso, tá? E no caso das CGMs, né, a gente poderia falar que a gente tem 5.000 prefeituras no país, né? Ou seja, 5.000 oportunidades de concurso, né? Mas não é bem assim que funciona. As estruturas da maioria das prefeituras hoje, né, é muito pequena e esses órgãos de controle acabam não fazendo concurso como deveriam. Ou quando fazem, né, para aquele saláriozinho ali, às vezes da prefeitura, que está pagando um salário mínimo e tal. Então não vou colocar muito aqui no pacote, porque eu acho que você buscando estudar para a área de controle, eu acho que você está mirando remunerações mais altas, né? Então eu não levo isso em consideração na hora de falar da oferta de vagas. Então o que eu diria para você é que do ponto de vista de oferta de vagas para CGMs, a gente pode estar falando da maioria das capitais pagarem uma remuneração legal e alguns interiores quando é um interior mais robusto, por exemplo, a CGM Niterói, né? Não é uma capital, não é a capital do Rio de Janeiro, mas ela possui uma remuneração interessante. Pode não ser sua remuneração final, mas ela é atrativa, né? Ela pode ser seu concurso escada, né? Ainda mais se você for do estado do Rio de Janeiro, né? A gente tem aqui, ó, CGM do Rio. Então veja que é praticamente, ó, a mesma, ganha até mais, né, do que o do Rio de Janeiro. E a gente tem a CGM São Paulo, que está acontecendo agora nesse momento aqui, a gente ainda está com o edital aberto, né, a prova ainda não aconteceu. CGM Cuiabá, que aconteceu agora recentemente também, dentre outros concursos, né, de Controladoria Geral do município. Então perceba a quantidade, né, de concursos que você tem na área. No âmbito federal, né, os dois, TCU, CGU, praticamente todos os estados possuem sua CGE, todos os estados possuem TCE. No caso dos municípios, TCM Rio, TCM São Paulo, aqui do lado, tá? Tem esses 3 órgãos aqui, que é dos municípios, né? Desses 3 estados, e ainda vai ter aqui a gente não tem números, né, exatos, mas vai ter uma boa quantidade também de concursos de controladoria geral do município, a depender do tamanho, né, e do plano de carreira aí, se te interessar. Então, muita oportunidade na área de controle, tá certo? Bom, agora vamos falar aqui sobre os requisitos do concurso. Aqui o bicho pega para algumas formações, né? Normalmente, a gente tem, por exemplo, na área fiscal, isso é muito levado em consideração na hora da escolha, né, do que a gente vai estudar. A gente tem formação em nível superior de qualquer formação na área fiscal. Aqui na área de controle a gente já tem uma limitação, tá? A gente vai ter 3 tipos de situação. Essa primeira situação aqui é o nível superior em qualquer formação. E aí todo mundo pode fazer prova. E vai ser uma prova única para o dentista, para o cara da educação física, para o contador, né, para o engenheiro, né, para o cara formado em direito. Todo mundo vai poder participar desse concurso e vai ser a mesma prova para todo mundo. É o caso, por exemplo, do meu TCE aqui, né, TCE de Pernambuco, do TCE da Paraíba, do caso do TCU, né, tem nível superior, já pode fazer a prova, né, pode ser aprovado e ser nomeado para esse concurso. A gente tem um outro caso que a gente chama do nível superior em CAD, né, ou então CAD. O que é isso? É que a pessoa precisa ser formada em contabilidade, administração, direito ou economia. Às vezes eles colocam outros cargos, tá? Mas via de regra, essas são as 4 principais. E aí vai ser uma prova única também para todo mundo que for fazer a prova, é uma única prova, mas as pessoas precisam ter essas graduações, né? E aí eu, como engenheiro, né, de petróleo, minha formação era engenheiro de petróleo, hoje eu já sou contador, sou mestrando aí, né, contabilidade pública, mas na época eu sofri porque eu não pude fazer algumas provas da área de controle por eu não estar aqui dentro, né? Inclusive o próprio TCM Bahia eu não pude fazer, eu sou de Salvador e não pude fazer o TCM quando abriu, e eu perdi uma grande oportunidade de permanecer perto de casa, né, dos meus pais e tal, porque eu não tinha essa graduação. Então aqui é uma restrição, tá? TCE São Paulo, que está para acontecer agora, também tem restrição de formação. A lista é bem mais ampla do que isso aqui, mas é uma restrição, tá? E aí entra aquele ponto. Isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Depende de quem você seja, né? No meu caso foi uma desvantagem, mas para quem tem essa formação é muito vantajoso. Porque isso aqui restringe muito a competição. Então, sempre que vem um contador, né, uma pessoa que é formada em administração, economia, e ele fala, Hudson, e aí, sigo para o fiscal ou sigo para o controle? Eu falo, aqui tem uma grande oportunidade para você, porque lá no fiscal a imensidão de concorrentes é muito maior do que aqui. Aqui você está restrito, aqui você fica só no seu nicho,
Você briga só com os gênios da contabilidade, só com os gênios da administração. Você não pega o cara da engenharia, né? Você não pega o cara do TI ali, de repente, né? Não, pelo menos não nessa prova aqui, tá? E a gente tem um outro tipo de prova, que é aquele nível superior em CAD, né? Contabilidade, administração, direito, economia, só que aí são provas diferentes. Aqui você vai ter uma prova específica para o cargo de contador. É o auditor de controle externo, especialidade contador. Auditor de controle externo, especialidade administração. Auditor de controle externo, especialidade direito e especialidade economia, né? E por aí vai. E o obras também, né? O cara que é formado em obras, em engenharia civil, ele vai ter uma prova lá para ele. E por aí vai. Aqui as provas são diferentes. O conteúdo programático é diferente. Então o contador, ele vai estudar boa parte ali do conteúdo é só contabilidade. O cara da administração vai pegar uma prova bem voltada para a administração. O cara do direito vai ter muito direito na prova dele. Economia vai ver economia micro, macro, economia setor público, econometria, né? Então o cara vai se debruçar naquilo. Tem TI também, né? É específico para TI, que a prova é toda de TI. E aí, nesse caso, acaba sendo legal porque, por exemplo, na de contador, saem os direitos, praticamente todos. Na de administração, saem as contabilidades, saem as matérias de TI. O cara do direito só vai ter direito na prova dele, praticamente, talvez nem apareça a contabilidade, nem vai aparecer a administração pública. Né? Então, você acaba tirando essas matérias, às vezes chatas, né? Já que você é formado em direito, você não gosta de contabilidade, às vezes, né? Então, essa matéria acaba não aparecendo na sua prova e você passa igual, né? Então, e restringe também a competição. Então, nesse caso aqui é mais restrito ainda. E aí aqui, galera, você tem uns exemplos, por exemplo, o TCE do Paraná, que aconteceu recentemente, o TCE de Roraima, que também aconteceu recentemente, e o TCE do Rio de Janeiro, né, que tem cargos específicos. Tem uma prova que vale para todo mundo também, nível superior em qualquer formação lá no Rio de Janeiro, mas tem outros que são formações específicas e que a prova é específica. Beleza? Então, passado essa parte aqui, nós vamos aqui agora para frente para falar do ciclo básico. Você que está começando agora, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça, você não é para estar procurando qual é o edital que tá para acontecer para você ir fazer essa prova. Não. A trajetória é longa, eu costumo falar que é como se fosse uma maratona. Você vai começar a correr e tem que fazer um bom planejamento de estudos para lá na frente você pensar em correr uma maratona. Você nem está correndo 2, 3 quilômetros. Como é que você quer correr 42 competindo para ainda passar na frente, né? Tá entre os 30 primeiros colocados da maratona, com pessoas que já correm a maratona hoje. Então, pé no chão, a gente vai dar uma olhada na quantidade de disciplinas que você tem para ver aqui. Esse projeto, se você vai começar agora, é um planejamento de 1 ano e meio a 2 anos. Vamos lá que eu vou falar aqui com vocês. Primeira coisa, ciclo básico. A gente vai ter que estudar um português, um raciocínio lógico, constitucional administrativo, administração pública, AFO, contabilidade geral, contabilidade pública, análise de dados e auditoria governamental. Raciocínio lógico não cai em toda a prova, mas é um conteúdo muito extenso de matemática e por aí vai. E é bom sempre você estar colocando essa disciplina para você já ir vendo e diluindo ele ao longo do tempo. Até porque no meio do caminho vocês vão perceber que a área de controle ela cruza muito com alguns concursos da área administrativa. E se você tiver um raciocínio lógico, né, você às vezes pode aproveitar uma oportunidade no meio do caminho por já ter essa matéria feita e as outras estão aqui presentes, né? O constitucional, administrativo, administração pública, AFO, é matéria de concurso administrativo. Então, estudando isso aqui, no meio do caminho você pode também aproveitar concursos administrativos. Só para você ter uma ideia, se você coloca um direito previdenciário aqui, já fechou o concurso do INSS. Que não é área de controle, né? Mas veja que no meio do caminho, às vezes, aparece essa oportunidade e você poderia, de repente, conseguir esse concurso escada enquanto você continua estudando para conseguir o seu auditor de controle externo. Bom, mas vamos lá. Então, raciocínio lógico, aí beleza, constitucional administrativo, administração pública, AFO, contabilidade geral. Nem todos os concursos da área de controle estão aparecendo contabilidade geral hoje em dia. Tem uma tendência meio grande, né, dessa matéria tá saindo e tá ficando só a contabilidade pública. Mas se contabilidade geral aparecer no seu edital, é impossível tirar essa matéria em apenas 3 meses, depois que o edital abre até a prova. Então você precisa ter essa matéria desde antes e ir estudando, porque ela é enorme. E ela vai te ajudar muito a entender a contabilidade pública. Então você deve colocar ela sim aqui no seu repertório. Análise de dados é uma tecnologia da informação, é mais voltado para banco de dados, que é um dos assuntos da tecnologia da informação. Então você deve colocar ela aqui e se atentar muito a essa disciplina, que é uma matéria muito difícil, é o calo de muitas pessoas, foi o meu também. E a gente precisa colocar ela desde o início, porque ela vai ser chatinha e vai dar trabalho. Então a gente precisa
ler, reler, reestudar e fazer muito isso aqui, para ver se um dia ela entra na nossa cabeça, tá? E a auditoria governamental é aqui também no ciclo. Esse papo aqui, ó, é papo de 1 ano, cara, para você digerir todas essas aulas, né, estudar, montar seu material de revisão, resumo, né, deixar isso aqui bonitinho. Se você fizer, tiver bastante disciplina e colocar certinho ali uma carga horária, para você que está estudando, né, só estudando, dá para você colocar umas 36, 40 horas aí de estudo fácil, certo? E para você que estuda e trabalha, dá para você fazer 3 horas por dia de semana e nos finais de semana fazer 5 no sábado, 5 no domingo. Você vai estar colocando 25 horas e aí você também consegue chegar lá, de repente, nesse 1 ano de estudo. Passou 1 ano de estudo, a gente termina o ciclo básico. Você já deve ter finalizado isso aqui e a gente vem para o ciclo avançado. O que é que você vai fazer no ciclo avançado? Você vai entrar em revisão e questão do ciclo básico, ou seja, dessas aqui, né? Só caderno de questão, resolvendo muita questão das principais bancas. Você vai fazer um reforço jurisprudencial, de constitucional, administrativo, né? Tem muita coisinha também relacionada à AFO, né? Que é bom você dar uma olhadinha, né? Nos entendimentos do direito financeiro, né? Aqui, então, você pode fazer um reforço jurisprudencial. E lei seca também, né? Da mesma forma. Você pode estar fazendo a leitura de lei seca também da parte de auditoria governamental, porque temos normas, né, da auditoria, temos normas da contabilidade pública, e aqui nem se fala, né, da parte de constitucional administrativo e AFO, que tem o estudo da lei seca. Aqui é o momento de você adicionar umas matériazinhas casca grossa, né, que é a estatística, matemática e financeira. Essas disciplinas não caem, assim como o raciocínio lógico, em absolutamente todos os concursos da área de controle, mas elas caem e quando vem, você precisa saber antes do edital abrir. Não dá para estudar essas 2 matérias. Matemática financeira até dá, porque é uma matéria mais enxuta. Mas estatística é uma matéria grande e é difícil. Às vezes você pega a estatística até metade ali, que é a parte descritiva, né, média, moda, mediana, é uma matéria até que dá para descer, né? Mas depois que vem a inferencial, aí o bicho pega. Então é uma matéria que dá muito trabalho. A gente precisa tomar cuidado com ela. Economia. É uma faculdade de economia. Aqui vem micro, macroeconomia e é muito enorme. Ela não cai para todos os concursos, principalmente se você tiver um cargo específico para a economia, porque essa matéria vai ser puxada para lá e você não vai precisar enfrentar ela. Mas é uma matéria que, já que a gente já garantiu, né, o nosso feijão com arroz ali, a gente vai inserir sim no seu estudo. Controle externo. Olha só, como é que eu estou estudando para auditor de controle externo e a matéria está só no avançado, ela não deveria ser básico, é o básico do auditor de controle externo. Pois é mesmo, mas essa matéria aqui, ela é enxuta. Normalmente é uma matéria que você vai ter o estudo da parte constitucional e depois você vai ter que estudar a lei orgânica do órgão que você está fazendo o concurso e o regimento interno. Então é uma matéria que dá para você deixar um pouco mais para frente, já no momento já de você estar quase para poder fazer uma prova. Até o momento aqui você não fez prova, tá? É bom lembrar que você está ainda fazendo seu primeiro ano de estudo aqui, e esse aqui é o seu próximo semestre, é o seu 1 ano e meio, né, que você vai fazer. Então você vai pegar esse controle externo para terminar ele, e na hora que você terminar, a gente já vai estar na hora de começar a partir para a briga. 1 ano e meio de estudo. Direito civil e direito penal. Essas matérias aqui não caem também com tanta frequência, só para cargos de controle mais robustos, mas mesmo assim, direito civil é uma matéria enorme, por exemplo, cai no TCU. Não caiu no TCE Pernambuco, não sei se vem agora no próximo concurso, mas não deve vir. Caiu penal, né? Mas foi uma coisinha enxuta. Então veja que são detalhes que aparecem em prova sim, prova não. Então a gente só vai deixar aqui para que a gente garanta aqui o certo, né? O certo de aparecer em todas as provas. Mesma coisa, se tiver um cargo para a área de direito, provavelmente essas matérias aqui saem da sua grade e vai só para o pessoal que está fazendo a prova do direito. Direito previdenciário é a mesma coisa. Direito previdenciário para cargos normais aparece uma vez ou outra. Por exemplo, apareceu no TCE Pernambuco, né? Então, é bom você ter ela, mas somente depois de você garantir todas as outras. Então, basicamente, essa seria a estrutura para você fazer no seu primeiro ano de estudo, no seu próximo primeiro semestre, e que com 1 ano e meio, né, você já vai ter feito o estudo, revisado, feito bastante questão, já fez um reforço jurisprudencial de lei seca, adicionou outras matérias para poder deixar o seu leque bem amplo, né, de disciplinas, e agora você está preparado para fazer provas. E aí você vai começar a enfrentar pós-editais e se preparar agora para o direcionamento de banca, de detalhes, e isso a gente faz aqui na LS muito bem. Bom, rapidinho, eu acho que eu tô passando tanto bizu aqui que eu acho que dessa vez, se você até agora não deu essa curtida no vídeo, eu peço que você dê esse joinha, porque realmente
tá muito detalhado. Eu tentei trazer todas as informações aqui de anos, né, que eu acompanho alunos e tiro dúvidas de muitas pessoas, então tentei trazer todas as informações aqui. Mas calma que o vídeo ainda não terminou não, tá? Eu quero falar aqui com vocês sobre o acompanhamento que a gente faz aqui na LS. Se para você, né, ficou muito difícil de saber como é que você vai gerenciar tantas coisas, né, tempo, essas disciplinas, que hora a matéria entra, que hora a outra entra, o nível de prioridade, Hudson, são muitas disciplinas, dá para fazer menos aqui no ciclo básico e ir adicionando aos poucos. Isso aí a gente faz tudo aqui na LS e no momento certo, para otimizar o seu estudo e tentar colocar tudo de uma maneira que na sua carga horária aquilo flua de uma maneira melhor, utilizando, claro, o melhor material, colocando revisões na hora certa, te ajudando, inclusive, a montar seus resumos, né, que você vai estudando e precisa ter anotações para no momento posterior de revisão você não ter que reler o material. Isso aqui não garante, né, você vai ler hoje, mas daqui a 2, 3 meses talvez você já não lembre de tanta coisa, então você precisa estar reforçando aquilo. Quem fala que não deve ter resumo aí, realmente, eu não sei o que é que passa na cabeça, porque a gente precisa ter um material de consulta, tá? Não digo ficar fazendo nada em caderno, não é assim que a gente vai fazer esse estudo, é direto no PDF e eu vou ensinar vocês a fazer esse resumo, caso vocês venham aqui para a consultoria. Devo fazer um vídeo, inclusive, futuramente aqui. Se você quer um vídeo explicando como fazer seu material de resumos aqui da melhor forma, coloca aqui nos comentários, tá certo? Que eu vou ver que tem demanda e aí eu faço um videozinho para fazer com vocês um resumo e vocês entenderem como é a melhor forma de executar isso, tá? Então é isso, galera. Tem tudo isso aí, o plano de estudos, né? Acompanhamento diário aqui comigo, contato aí no WhatsApp. A gente sempre vai estar em contato. Você tendo interesse, você aponta a câmera do seu celular aí para esse QR Code que está em cima aí da minha foto, certo? Que você marca uma entrevista comigo e a gente acerta tudo. Eu explico para você como é que funciona a consultoria para a gente seguir junto nesse projeto. Aproveito mais uma vez, peço aí que você curta esse vídeo, compartilhe aí com alguém que está indeciso, né, sobre a área de controle, que não sabe ao certo como as oportunidades, né, tá aí, pô, Hudson, não sei se eu estudo para a área fiscal, para a área de controle, então eu acho que esse vídeo aqui ajuda bastante a pessoa se decidir. E aproveito para te pedir que me siga lá, né, no meu Instagram, no @prof. Hudson Magalhães, né? Tudo junto, né? @prof. Hudson Magalhães. Me segue lá no Instagram, porque eu sempre também trago muitas coisas ali, muitas informações da área de controle. Às vezes lá é bem mais fácil, né? Tá ali na mão, grava um vídeo, fala. Aqui tem todo um trabalho, né, de edição de vídeo, então lá acaba sendo o dia a dia. Então me segue lá e tira suas dúvidas por lá também, tá certo? Então, mais uma vez, um enorme prazer, né, trazer tantas informações legais aqui para você, poder parar um tempinho aqui no meu dia para poder trazer isso aqui, esse conhecimento para vocês. Espero que vocês sigam na área de controle, é uma área que eu me sinto muito realizado, né, por ajudar a sociedade aí no zelo, né, pelo gasto público. A gente sabe que o nosso país aí peca muito nesse aspecto, então você, como auditor de controle externo, poder fiscalizar os gastos, poder reduzir, né, os danos, né, que os maus gestores causam, né, para nosso país. Eu acho isso um trabalho muito, assim, me dá prazer de realizar. Então, espero que você siga aí na área de controle e qualquer coisa, fala comigo que a gente bate um papo. Valeu, grande abraço, vou ficando por aqui e até a próxima.